todos. Temos aqui uma noite especial hoje para falar sobre saúde emocional e financeira dos nossos filhos. Na parte infantil, a parte dos adolescentes. Inclusive, eu tenho várias perguntas aqui, que eu tenho meu filho Renato, de 11 anos, e muitas vezes a Zuila, eu ligo para ela para tirar algumas dúvidas com ela em relação à educação, orientação. Ele está entrando naquela fase de pré-adolescência e gera muitas dúvidas, muitos questionamentos. E a Zuila sempre é meu suporte. E você eu pretendo... né, na questão financeira. Eu Verdade. sou uma adolescente de 13 anos. Isso aí. Então, pedir o pessoal que foi entrando e deixando as perguntas aí também, que é um bate-papo informal. Eu tenho umas dúvidas minhas pessoais, que eu vou aproveitar esse bate-papo de hoje para perguntar a Zuila. Também as dúvidas que ela tem em relação a finanças para crianças, para adolescentes, me perguntar, para a gente poder aqui bater um papo. E vocês também participem, perguntem aí, que vai ser um prazer enorme para a gente perguntar. Zuila, primeiro eu gostaria de agradecer. Sei que você está em Campos, terra amada, conheço muito Campos, ia muito aí nos anos 90, tenho grandes amigos em Campos, Farol de São Tomé. Sei que você está aí a trabalho, encaixou um tempo aí na sua agenda para a gente bater esse papo aí hoje. Estou muito agradecido aí pela... Amigos, a gente sempre tem um tempinho e é um prazerzaço estar aqui. Pela sua disponibilidade. Então, Zuila, posso começar com a primeira pergunta ou você quer perguntar primeiro? Manda ver, pode mandar. Tá. Uma questão que eu trabalho muito com a minha esposa aqui e com o nosso filho é em relação à timidez. O Renato é um menino muito educado, assim, com os amigos que ele conhece, aqueles 8, 10 ali, ele fala muito, brinca, extrovertido, mas quando sai daquele grupinho dele, ele possui um comportamento de timidez, a ponto de chega uma pessoa, cumprimenta ele e ele não responde. Ele fica, parece até que é mal educado, mas a gente percebe que é um comportamento de timidez. Às vezes outros amigos estão jogando bola e ele fica com vergonha de ir lá e perguntar: posso jogar também? Porque não conhece algumas pessoas que estão ali. Então, assim, com as pessoas que não conhecem, ele tem uma dificuldade até criar essa amizade. Então, eu queria perguntar para você, o Renato hoje tem, para quem não sabe, tem 11 a 12 anos, para poder localizar, como nós podemos ajudar essas crianças, pré-adolescentes, enfim, isso aí vem desde que ele era pequenininho, para poder se soltar, para poder ter uma conexão maior com aquelas pessoas que ele não tem muito convívio? Primeira coisa, Dalton, eu sempre lembro que o importante é a gente plantar essa sementinha lá na primeira infância. Porque quanto mais velho a gente vai ficando, dá mais trabalho para a gente transformar qualquer tipo de comportamento. Mas sempre dá. Só exige um pouco mais de trabalho. É importante, segundo a PNL, que o nosso bate-papo vai estar embasado na PNL, para quem não conhece, é a programação neurolinguística. Baseado na PNL, a gente tem que separar, em primeiro lugar, comportamentos de identidade. Então, quando a gente fala assim, ele é tímido, a gente está levando isso para a identidade. A gente começa a ouvir os pais falando que a criança é tímida na primeira infância, e quando chega na idade do seu filho, ele já acredita que ele realmente é tímido. Então, uma vez eu atendi uma adolescente que ela dizia que ela era preguiçosa. E quando eu perguntei e pedi para ela dar exemplo do porquê que ela se achava preguiçosa, ela falou: não sei, é porque minha mãe sempre disse isso. Então você vê como a gente leva a coisa para a identidade, às vezes nem sendo. Porque uma parte desse comportamento ele é inato. É aquela coisa mais introvertida. A outra parte vem dessas crenças sociais que os nossos filhos vão absorvendo e falando: então, se eu tenho dificuldade com pessoas que eu ainda não conheço direito, se eu sou um pouco envergonhado, então eu sou tímido. Então, o ideal é a gente lembrar que isso é um comportamento. Como é que a gente faz isso? Vou dar um exemplo, primeiro na primeira infância, a gente leva isso até a adolescência, tá? Tem uma criança que chega no aniversário com os pais e fica agarrado na perna. Vamos botar do pai. Vamos dar um exemplo do pai. Fica agarrado na perna do pai. Aí começa todo mundo assim: ele é tímido. Será que ele não quer brincar? E aí, às vezes, o próprio pai, para se livrar um pouco, né, das pessoas que estão ali querendo ajudar, mas que às vezes atrapalham um pouco mais, fala assim: ele é tímido sim, ele custa um pouquinho, deixa ele aqui. O ideal é a gente não falar isso,
e ensinar através do exemplo. Num caso específico de uma festa, e aí a gente já traz para os dias atuais. Seu filho, se você chega num churrasco onde você não conhece ninguém, marcaram de jogar um futebol e você não conhece as pessoas, mas vai lá porque você adora futebol, e churrasco e cerveja e tudo junto, melhor ainda. E aí você vai, se joga, você conhece uma pessoa só. Se você leva seu filho, você mostra para ele como é que faz na prática. Você chega, dá boa noite para todo mundo, aperta a mão de um, se apresenta, vai lá do outro lado e carrega ele com você, mas não obriga ele a fazer nada. Talvez ele não repita esse modelo naquele dia, mas ele já faz ideia de qual é a trajetória que ele tem que seguir quando ele chegar num ambiente onde ele não conhece ninguém. O problema é que às vezes a gente quer ensinar e fazer, faz como eu estou fazendo, é assim que se faz. Adolescente não quer ordem, ele não quer conselho. Então, a gente vai e mostra como faz. Se ele fosse pequenininho, você ia falar, chegar numa festa, falar, olha, qual o seu nome? Pergunta o nome do amiguinho. Será que pode brincar com esse carrinho aqui também? Será que a gente pode brincar com você? Aí já dá para interagir um pouco mais, como quase como mediador. Só que na fase do seu filho, 11 e daí em diante, para a adolescência, o ideal é o exemplo. E aí depois, num segundo momento, para gerar empatia, conexão com seu filho, aí você pode contar um exemplo próprio. Porque eu imagino que você tem alguns exemplos de algum momento onde você ficou tímido. Né? Um momento, né, que você tem um comportamento tímido. Aí você pode expressar para ele, olha, quando eu troco de emprego e eu chego naquele primeiro dia... É um ponto. Em que eu chego naquele primeiro dia que eu não conheço ninguém, aquilo me dá um frio na barriga, me dá um constrangimento, eu não sei bem o que fazer. E aí você conta a tua experiência. Porque você não está falando da vida dele, você está falando da sua. Você está dando um exemplo de um momento onde você foi tímido, mas você deixa claro para ele que a timidez não te define. A timidez é parte de você em alguns momentos. Porque aí ele vai aprendendo que é normal, problema nenhum em ele ser mais sossegado que algumas outras pessoas que são mais comunicativas, mas que ele não é tímido. Porque isso é identidade e a timidez ou a extroversão nunca vai definir ninguém. Ela é apenas um comportamento que surge com mais ou menos frequência em certos momentos. Se ele entende em quais momentos são e você auxilia ele pelo exemplo, isso ameniza. É interessante. Porque muitas vezes o que a gente quer falar, a gente quer orientar. Então fala, poxa, Renato, faz isso. Eu estou me colocando aqui na minha situação, mas pode servir para quem está assistindo a gente. Então fala, Renato, vai lá, chama um amigo para brincar. Vai lá, pô, vai, o amigo chamou, por que você não aceitou? E naquela coisa de querer ajudar, mas acaba criando mais ansiedade, né? Uma cobrança para poder... A grande oportunidade, Dalton, é quando você estiver com seus amigos e seu filho também tiver. Porque ele vai ver como você faz. E é legal que se vocês chegarem juntos num lugar onde você também está ansioso pela timidez, assim, você está sem saber como agir, você compartilhar isso com ele antes de chegar e falar assim, ai meu Deus, nem imagino como é que eu vou fazer. Na hora acho que eu vou primeiro dar boa tarde, ou se tiver uma cerveja eu já pego, ou se tiver um cafezinho, um lugar de cafezinho, já tomo um cafezinho, como alguma coisa, aquela coisa de que comida e bebida sociabiliza. Não sei, o recurso que você vai usar é seu, mas mostrando para ele como você vai fazer e não ensinando ele a fazer nada. Mas, Entendi. na verdade, aí é que está o trocadilho. Você está ensinando pelo exemplo. O exemplo é muito importante. Quando a gente fala de dinheiro, o exemplo também é fundamental. Não adianta orientar uma criança a fazer algo com dinheiro se você não faz. Como tudo, né? Se você bebe, pede para a criança não beber quando chega numa fase adulta. Se você fuma, pede para a criança não fumar. Então o exemplo ele fala mais forte que as nossas palavras. As nossas ações têm uma força muito grande. Uma vez, meu filho era pequeno, agora eu lembrei desse caso. Eu não costumava beber cerveja e não bebo tanta cerveja assim até hoje. Mas uma vez ele me perguntou pequenininho assim, qual o nome daquela bebida amarela que só homens bebem? Aí eu
Fiquei pensando um tempão o que era. E a referência dele era ver outras pessoas que eram homens bebendo. Que minha mãe não bebe, minha avó não bebia, eu não bebo. Uhum. E ele não fazia essa associação, né? Agora ele já até faz, mas na época ele não fazia. E é o exemplo, né? Ele via Sim. e ainda achava que aquilo era um padrão, né? Eles fazem as próprias conexões. Bacana. Muita gente entrando aí. Dá uma boa noite aí ao CMTE Cláudio, que entrou, Leandro, Ostos.desenhos. Enfim, pessoal tendo dúvidas, perguntas aí para fazer sobre dicas de como criar, como poder tratar nossos filhos, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, tanto na parte emocional como financeira. Aproveitem aí, postem as perguntas que vai ser um prazer para a gente responder. Nosso primeiro tema agora aqui foi timidez. Timidez da infância até a adolescência. Se você tem uma criança tímida aí, pode perguntar para a gente. Como lidar com ela. Exatamente. Inclusive, Zuila, hoje você me conhece, sou uma pessoa extrovertida, falo, brinco, parece que eu sou uma pessoa que sempre fui assim. Mas quando eu era criança, eu era muito tímido. Eu tinha 2, 3 amigos que com aqueles 2 ou 3 eu brincava, normal. Em casa era normal, bagunceiro, falava palavrão e tal. Mas com outras crianças, sim, tinha um afastamento. Até criar uma amizade, uma conexão. Só que aí, graças a um amigo que era mais extrovertido, eu admirava ele. É amigo meu até hoje. A gente é amigo desde os 4, 5 anos e é um dos meus melhores amigos até hoje. Chama-se Carlos. E eu admirava ele. Só que na época eu não era amigo dele. Ele conversava com a turma inteira e eu tinha aqueles grupos de 2 ou 3 amigos. Sim. E colocaram ele para sentar ao meu lado porque ele não parava quieto. E ele preso na parede, eu pro corredor, para ver se eu acalmava ele. Ali aconteceu o contrário, ele me soltou. Aí eu comecei a falar com todo mundo, comecei a não parar quieto também, e agradeço ele até hoje por isso. Foi o exemplo, né? Foi o exemplo. Nossa, eu já admirava ele, só não precisava de um estímulo. Aí chegou aquele amigo falar com todo mundo e me puxou e até hoje. E você era tímido, assim como seu filho ou era um pouquinho diferente? Não, era a mesma coisa. Só que, assim, eu senti um frio enorme na barriga para criar uma nova amizade, mas quando alguém me chamava para brincar ou quando alguém apresentava, aí rompia isso, eu ia lá e criava amizade e acabava. Mas até esse primeiro contato, essa era a diferença. Ele às vezes existe esse primeiro contato, mas ele ainda se prende. E você ouviu seus pais, investigando um pouco mais aquilo que a gente falou anteriormente, de que os pais às vezes ratificam a crença de que a gente é alguma coisa, né? Ou é tímido, ou é extrovertido. Às vezes, em casos extremos, os pais agora, por vaidade também, falam assim, o meu filho é um líder nato. E a criança cresce com aquele super ego, né? Seus pais ratificavam isso? Como eu era muito quietinho, era elogiado pela escola, então, assim, era visto como um comportamento geral que era elogiado, porque eu me comportava bem. Agora, tem uma pergunta aqui bem interessante. Eu acabei de só não tem um nome. Tá assim, estou conversando com meu filho de 12 anos sobre a importância de expor suas posições e se posicionar quando o amigo faz algo errado. Isso é bem legal, porque o meu filho vai fazer 12 daqui a 2 meses, e isso é muito importante, porque as crianças estão começando a descobrir. Então, por exemplo, na escola que estava meu filho no ano passado, tinham crianças que iam para o banheiro fumar. Então, isso é interessante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da importância da criança se posicionar quando o amigo faz algo errado e colocar a posição dela. Mais importante do que se posicionar, a Bebel que escreveu isso aí, mais importante do que a criança se posicionar no colégio é o vínculo que existe entre os pais, entendeu? Como você vai descobrir o que exatamente está acontecendo na vida do seu filho, se ele está partilhando disso, se ele não está. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado em não afastar ele dessas amizades. Por exemplo, amizade difícil, amigo viciado, que gosta de beber, que gosta de fumar, que usa drogas ilícitas, que faz coisa errada. Todos nós temos. O importante é o indivíduo, você criar uma criança para se tornar um adulto emocionalmente maduro a ponto de não partilhar disso. Se você às vezes afasta o teu filho dessas amizades no colégio e você força uma barra e fala, isso não serve para ser seu amigo, às vezes nessa fase da adolescência, só para te desafiar, ele vai e insiste em ser amigo exatamente dessas pessoas. Então, assim, o ideal é você
sempre ter diálogo e ter vínculo para saber o que está acontecendo, para poder auxiliar, para poder explicar o que é certo e o que é errado. Isso faz parte da vida e você tem que fazer uma escolha. Você quer isso para sua vida ou você não quer? Aí tem um recurso muito legal que a gente usa na PNL, que é a programação... Manda pra gente. Que é a ponte ao futuro. Leva a tua criança para o futuro e fala, olha, imagina se você começa a usar drogas agora, com 12 anos, imagina quando você tiver 15, quando você tiver 18. E aí você faz aquela ponte ao futuro e mostra que o futuro não é nada legal. Né? Com que tipo de gente você vai conviver, com que tipo de oportunidade você vai ter na tua vida. Então você vai orientando. O mais importante que tudo, para mim, na minha visão emocional da história, já que é a nossa proposta aqui, é ter vínculo para saber o que está acontecendo e para bater um papo claro, honesto e corajoso com a tua criança. Agora, a partir daí, sim, aí você orienta. Cada colégio tem uma regra, cada lugar tem um jeito de conduzir. De repente, o melhor é falar com uma pessoa que é responsável, orientadora pedagógica. Às vezes tem colégio que tem uma monitora. Né? Como é que a gente pode conversar para melhorar o ambiente desse colégio? Não é só para resolver aquele problema, mas é pensar no sistema como um todo, sabe? E ensinar o teu filho a se politizar para isso. Não é só dar uma dura no colega ou denunciar. É o propósito que está por trás disso. Vamos mudar isso? Vamos transformar o mundo num lugar melhor? Que aí você cria um filho politizado, que aí você entrega um ser humano de verdade para o mundo. Pode ser muito filosófico, muito apaixonado no meu discurso, mas ele é real e funciona, porque eu falo isso pro meu filho todos os dias. Agora, vai adiantar falar uma vez só, Adalto? Não vai, a gente vai ter repetição. Pelo menos aí uns 8 anos, até os 18 ou mais. De repente até a vida... Igual de escovar os dentes, né? É, isso aí. Mas Ó, tem várias fãs tuas aqui. Érica aqui te mandou, falando que é tua super fã. É uma fofa. Obrigada, querida. Vai entrando o pessoal aqui, às vezes para acompanhar. Tem uma pessoa aqui, que é Cíntia Paula, dizendo que já assistiu palestra com nós dois e que adora a gente. Mandar um beijão para ela. Legal. E agradecer pelas mensagens carinhosas que estão pintando aí. Também é uma fofa. Gisele tem um filho que assim, é bem reservado também, pequenininho ainda. Uma vez eu gravei um vídeo no canal sobre crianças tímidas por causa de um bate-papo que a gente teve, assim, que foi o nosso primeiro tema aqui desse bloco. E agora eu vou fazer uma pergunta para a gente seguir. Manda ver. Então tá, eu quero saber o seguinte, quando a gente começa a introduzir essa questão da vida financeira para as nossas crianças, né? Tem algum momento certo na primeira infância, quando eles ficam mais velhos, quando alfabetiza? Como fazer isso? E se começa na primeira infância, essa parte financeira, a gente introduzir essa parte financeira na vida da criança, você começa na primeira infância, como é que eu faço? Porque eu não introduzi isso, então eu nem sei como fazer. É isso que eu quero saber. Bacana. Então, assim, vou copiar um pouco a sua resposta, vai servir muito para o que eu vou falar agora também. A primeira infância, de 0 aos 2 anos, a criança ainda, óbvio que ela só vai ter o neocórtex dela, a parte cognitiva de raciocínio lógico, bem desenvolvida. Neurociência aponta que é a partir dos 21 anos. Antigamente achava que era a partir dos 16, 18, não. Esse número está aumentando. Mas ela vai desenvolvendo aos poucos. Então, do 0 aos 2 anos, ela não tem muito, não sabe nem o que é dinheiro. Mas desde ali, é importante ela ver a sua relação com o dinheiro. Porque isso vai alimentando o quê? O inconsciente dela. Da forma como você fala sobre dinheiro, se você briga por causa de dinheiro, se você fala com a sua esposa ou o seu marido brigando em relação ao dinheiro, num desespero, e está sempre ali. Quando vai tocar naquele assunto, você já passa muito da sua energia, das suas palavras e do seu posicionamento, e ela, de alguma forma, inconscientemente, já começa a captar aquilo. Dos 3 aos 4 anos, já começa interessante você começar a falar com a criança, por exemplo, algo que eu fazia muito com o Renato. Falava, Renato, e aquilo que você falou de criar conexão, isso é muito importante, porque até hoje eu gosto de boneco, gosto de brinquedo, eu tenho um lado criança meu muito forte. E as minhas lembranças da criança são muito vívidas, passou muito rápido.
E então, assim, eu me vejo muito através do meu filho, apesar de ele ter alguns gostos um pouco diferentes. Por exemplo, ele não gosta de carrinho. Eu adorava carrinho. Tinha filas de carrinho. Mas muitas vezes eu falava, Renato, olha, ele com 3, 4 anos. Hoje a gente vai passear no shopping. O que você acha de a gente ir na loja para poder ver os lançamentos, ver os bonecos, se divertir com a chá? Mas o papai não tem dinheiro para comprar hoje. A gente só vai lá para poder ver, poder saber o que está saindo. Daqui a pouco é seu aniversário. Aí a gente pode pedir para a vovó, para sua Dinda. Eu compro uns presentes para você. Mas hoje a gente só vai ver. O que você acha? E eu ia, e aquilo era uma aventura. Que eu chamava, Renato, olha só que eu vi aqui. Aí pegava uma caixa, mostrava para ele, uau, é o boneco do Batman com a nave e tal, lá, o Batman na neve. E ele não pai, chorava, olha só aqui. Ele não chorava, não, brinquedo, querendo. Não, ele adorava. E me mostrava, puxava outra caixa, pai, mostra aquilo ali, que é aquilo ali. Eu falei, será que tem um Lex Luthor aqui? E eles, pô, e aquela coisa, a gente começava a procurar e via uma coisa que nem sabia que existia, via outras coleções, então aquilo ali já era um barato. E eu me recordo, porque muitas vezes na minha infância, eu não tinha condições de comprar, e na época a loja do momento, que era perto da minha casa, era Gabriel Habib. Era uma loja de brinquedo. Então eu entrava quase todo dia, e via os bonecos, via futebol de botão, via carrinho, eu ficava só olhando, e aquilo ali para mim era uma diversão. Ficar olhando aquilo e via preço, e via aquilo. Aí eu falava, mãe, dá para comprar? Eu falava, não, você tem que juntar o seu dinheiro. E eu levava na boa. Então, mas sempre assim, eu explicava antes ao meu filho, que é importante assim, ó, não vai ter dinheiro para comprar hoje, tá? Então a gente vai brincar, entrava em várias lojas e passeava. Eu falava, filho, e depois falava, ó, filho, agora é a vez do papai. Vamos entrar na Saraiva que o papai quer ver livro, então vem divertir com o papai. Aí a gente acabava vendo livro de crianças, gibi, aquelas coisas. Então era um passeio que a gente fazia. Você acha que isso, de certa forma, vai desenvolvendo uma maturidade emocional na criança? Sim. E quando fazia a compra, aí, assim, já vai ali com 5, 6 anos, eu já comecei a dar um dinheirinho para ele decidir o que fazer. Geralmente, a criança gasta tudo no primeiro momento. E isso é importante os pais não darem bronca. Porque ela precisa de passar por aquela vivência, aquela experiência, para poder trazer o aprendizado. Se a gente dá o dinheiro e depois cobra, depois briga, já a gente está indo contra aquele desenvolvimento da maturidade. Já vai começar a trazer, tipo, dinheiro traz bronca, dinheiro traz briga, de minha mãe não deixa gastar, meu pai não deixa eu gastar. O que eu fazia era o seguinte, filho, toma esse dinheirinho, só que é o seguinte, esse dinheiro que você vai ter agora, você só vai ter mês que vem de novo. Então, se você quiser comprar algo agora, compra. Só que aí depois você vai ficar muitos dias aí até ter de novo. Então, com meu filho, eu comecei a usar. Como? Com 6 anos você fazia isso? Já. E no início ele pegava e comprava tudo. Ele, pai, eu quero isso. Eu falei, cadê seu dinheiro? E já gastei. Então a gente vai ter que esperar o mês seguinte para poder comprar. E isso que está querendo vai ser 2 mesadas. Você vai ter que economizar. Então você vai ter que juntar esse dinheiro e tal. Ele recebia o dinheiro, ele economizava? Não, ele comprava outra coisa que dava para comprar. Então isso era normal. Eu falei, poxa, Renato, você faz o que você quiser. Pô, bacana esse seu brinquedo. Mas aquele outro, você não acha legal também? Vamos adiar mais 2 meses para poder comprar. Gisele depois adorou essa sugestão, ó. Filho dela, a Gisele. Tem 6 anos. Continua, depois eu tenho outra pergunta. Eu comecei com mesada. Depois, estudando sobre o assunto, eu vi que semanada também é muito importante. Até mais importante que mesada. Mas na época eu não tinha esse conhecimento. Entendi. Por quê? Porque para a criança a percepção de tempo é muito longe. Então, assim, se você quer dar... Vou dar um exemplo aqui só de número fictício, só para poder exemplificar. Se você quer dar R$100 para a criança, em vez de dar R$100 por mês, dá 25 por semana. Porque para ela a percepção de tempo é muito mais demorado que para nós adultos. É 1 mês para ela como se fosse 3, 4 meses para a gente. Mas minha pergunta sobre valor, ela é real. Quanto dá para uma criança de 6 anos, por exemplo? Então, depende, não é bom dar um valor muito alto. Depende muito da condição financeira que você tem. É importante se orientar e falar, se você poupar e juntar, você vai poder comprar aquele brinquedo melhor. Mas se você quiser comprar agora, a escolha é sua. E deixa ela ir fazendo. Geralmente ela vai ter aquilo ali. Só que depois chega uma frustração que ela não comprou o que ela realmente queria. Então você fala, não tem problema. Vamos fazer uma forma diferente? O que se a gente juntar? A gente de repente colocar num porquinho ou em um cofrinho, em alguma forma, de uma forma que seja assim, brincando, orientando, sem cobrança.
a gente juntar aqui para colocar e falar, ó, vamos balançar um pouquinho, ó como é que está cheinho. Daqui a pouco a gente vai comprar lá em um brinquedo. Então já começa a participar com a criança daquela conquista. E quando comprar, celebrar. Isso me interessa. Então começa aos pouquinhos. É muito importante, quando você opta por dar uma mesada, se a criança vai sair com você, por exemplo, eu vou muito em clube, né, com meu filho. Então falar, você quer tomar uma Guaravita? Vamos tirar então do seu dinheiro. Você tem o dinheiro para isso. Você quer o quê? Para tomar Guaravita, para lanche, para comprar o que você quer, para brinquedo? Você vai gerenciar o seu dinheiro. Obviamente, quando eu saio para almoçar com a família, não vou chegar e falar, R$50 da tua parte. Não vou fazer isso. Mas, quando a gente sai para o clube, você está querendo um chocolatezinho, quer um picolé? Vai ser o dinheiro então. Meu filho no início gastava tudo. Hoje, com 11 anos para 12, ele já assim, quer coisas maiores. Hoje, criança quer muito o quê? Coisa de jogo de videogame, tecnologia, quis o telefone para ele, juntou dinheiro. Hoje eu falei, Renato, você está com quanto? Antes da palestra, eu falei, Renato, você está com quanto dinheiro? Ele falou, estou com X. Eu falei, Renato, quanto foi que o máximo que você já juntou? Foi 10X, foi 10 vezes o valor que ele está hoje, que é equivalente na mesada dele, ele está lá guardado. E eu falei, qual foi o último gasto que você teve? Ah, pai, comprei um chip para o meu celular porque eu ia sair para não sei onde, queria usar a internet. Então ele tem lá os objetivos dele. E vai guardando para isso. Então isso é legal. Se ele está juntando e está guardando. Outra coisa que eu já fiz com ele agora com 11 anos. Teve um mês que eu virei para ele e falei, Renato, papai esse mês está apertado. Como é que você está de dinheiro? Você está com o seu dinheiro guardado? Já está acabando? Não, pai, eu tenho dinheiro guardado. O que você acha? Se você precisar, eu tiro da minha aplicação e te dou agora. Os X reais. Ou se você preferir, no mês que vem eu te dou 2X, que é desse mês e desse, e ainda vou te dar mais um dinheiro extra pelo tempo que você ficou poupando. Então, conversando com ele sem explicar que ele é economês chato, estou mostrando que muitas vezes eu deixar o dinheiro aplicado tem um ganho futuro, que lá na frente eu vou receber. Então, o importante, 6, 7 anos, 8, começa a explicar. Se eu vou pagar algo no cartão, quando ele é pequenininho, eu falo, olha, eu estou pagando no cartão, mas papai trabalhou, tem esse dinheiro lá no banco, esse dinheiro sai da conta do banco, se o papai é como se fosse uma caixa d'água, que está cheia d'água. Quando o papai passar o cartão, já vai diminuir a água da caixa d'água. Ele vai diminuir a água do balde. Dá um exemplo que ele reconhece. Isso para o meu filho. Uma vez, eu passei as férias inteiras, assim, a gente ficou no Rio mesmo, e aí eu gastei mais, a gente passeou, assim, almoçou fora todo dia, não sei o quê. Aí, no final do primeiro dia, ele olhou para mim e falou assim, mamãe, a gente já tá pobre? Porque eu passei o cartão tantas vezes que ele achou que a gente estava pobre. Ele entendia que aquilo ali era dinheiro, mas nunca fiz essa explicação com ele, né? Deveria ter feito. Vale aí, hashtag fica para quem tem filho abaixo dos 10, né? Uma boa nova. Sim. Isso é muito importante. Dá um oi para a Rafaela, que está dando um oi para a gente aí, Rafaela Clayton. Seja bem-vinda. Então, é legal assim, começar a usar o dinheiro. Na época eu usei mesada, mas depois estudando, vejo que principalmente quanto menor a criança, melhor a semanada por ser percepção de tempo. Que seja 10, 15 reais, que ela vai comprar o quê? A figurinha, vai comprar uma bala, vai comprar um chocolate. Grande Robson Lopo entrando aí também, seja bem-vindo, meu camarada. Então, para ela poder começar a lidar com dinheiro, e sem cobrança. É uma história minha. Eu sempre fui um poupador desde criança. Só que por trás de poupar, que eu fui trabalhar depois já de adulto, com técnicas de coach financeiro, etc., qual era o motivo de poupar? Que eu ganhava a minha mesada e minha mãe falava, ó, junta esse dinheiro que eu não sei, as coisas do trabalho estão meio estranho, pode ser que seu pai não continue o trabalho, então pode ser que mês que vem não tenha, ou pode ser que demore para chegar. Então guarda. Então eu sempre fui poupador, mas por trás de poupar tinha aquele sentimento de escassez, que poderia acabar. Então, quando começava a chegar a data próxima de receber uma mesada, que eu começava a gastar aquela que eu já tinha. Eu já tinha um dinheiro para entrar, que eu estava entrando. E a Anitta está adorando informações. Isso aí. Que bacana. E o que acontece? Uma experiência. Uma vez eu fui ao cinema com um amigo e fui ver um filme que eu já tinha visto. Mas foi uma bagunça tão grande no cinema, e eu me diverti tanto, que essa segunda vez que eu fui ver o filme, valeu muito a pena. E eu cheguei rindo em casa, que o pessoal fazia bagunça. Quando você é criança, 7, 8 anos, ouvir palavrão, então para você é aquela coisa que você ri, que você acha graça. E teve um cara, eu lembro, no meio do cinema, soltou um frango, o frango começou a voar. Mas foi uma zorra o cinema. Isso era anos 80. E quando cheguei em casa, mas rindo muito, achando muito divertido, fui contar para minha mãe.
E ela, qual filme você viu? Quando eu falei, eu tomei um esporro. Que ela falou, mas você viu esse filme semana passada, eu vou mandar cancelar sua mesada. Então eu fiquei com restrição. E tinha sido algo tão divertido, que ela, no melhor das intenções, sem saber, mas falou, pô, você está gastando mal. Então isso é muito importante, porque senão a gente pega significados errados. Teve uma cliente minha que uma vez falou assim, que ela ainda assim, já adolescente, entrou numa loja, experimentou uma roupa, e a mãe virou e falou, você está achando o quê? Está achando que eu sou banco para poder comprar uma roupa cara dessa? Você acha que merece isso? Não sei o que, não sei o quê. Então, quer dizer, além de passar um fora dentro da loja, tirou aquela questão do merecimento da pessoa. Foi usando a técnica de PNL também, que a gente foi visitar o passado, e trouxe uma emoção, e foi associar a emoção. Um exemplo foi esse que a mãe falou assim, você acha que merece, que não sei o quê? Você acha que meu dinheiro é o quê? É capim? Então, esse cuidado que a gente tem que ter quando vai falar dinheiro com o filho, porque a gente sabe que o nosso comportamento é moldado por repetição e por eventos de forte emoção, seja positivo ou negativo. Então, esse cuidado que a gente tem que ter ao falar de dinheiro. Outro exemplo, Renato, quando tinha 7, 8 anos, eu falei, trabalho tanto com dinheiro, deixa eu ver o que passa na cabecinha dele. E é bom a gente conversar com os filhos sobre dinheiro para não virar tabu. Porque muita gente adulta não fala sobre dinheiro. Eu falei, Renato, você acha que dinheiro... Obrigado aí, Dudu. Oi pro Dudu. Oi, querido. Boa noite. Que dinheiro é bom ou ruim? Ele falou, é ruim, papai. Aí eu, por quê? Porque as pessoas matam por causa de dinheiro, entram em guerra por causa de dinheiro. E eu falei, Renato, uma faca é boa ou ruim? É boa, papai. Por quê? Porque eu passo manteiga no pão. Eu falei, Renato, mas a faca a pessoa usa para machucar o outro também. Pô, pai, então é ruim. Eu falei, poxa, mas a gente usa para cortar o pão, para fazer alimento. Pô, pai, então é bom. É legal a gente fazer um parêntese aqui agora. A PNL, que é a Programação Neurolinguística, ela fala que um fato ou uma coisa ela não é boa nem ruim em si. Sim. A interpretação que a gente dá àquele fato é que torna ele bom ou ruim. Então, exatamente. A faca pode ser ótima para passar manteiga e pode ser péssima quando vai matar alguém. Né? E depois do exemplo da corda também, se a corda era boa ou ruim, até que ele falou, pai, já entendi onde você quer chegar. E para poder o quê? Ali de criança, que através de jornal, através de pessoas que falam com ele, ele tinha o significado que o dinheiro era uma coisa ruim. Hoje eu perguntei para ele recentemente, falei, Renato, dinheiro é bom ou ruim? Ele é bom, pai. Por quê? Porque me permite eu comprar as coisas que para mim são importantes. Então, o significado que a gente traz de dinheiro é muito importante. Você conseguiu mudar o significado dele, né? Isso, sim, sim. Eu lembro quando eu assisti uma palestra sua, Adalto, você falando sobre... Foi quando a gente deu uma palestra lá na Associação de Literária, lembra? Sim, Dia dos Livreiros. Assisti, que a gente trabalhou junto naquele dia. E eu lembro de você falando qual é a crença, o que seus pais falavam sobre dinheiro, né? Naquele dia eu parei para refletir, peraí, o que eu ouvia sobre dinheiro na minha casa? Porque é o que você falou, parte do que a gente ouve é o que a gente leva para a nossa fase adulta. E eu lembro que eu ouvia que dinheiro era sujo. Então, até hoje, assim, eu pego no dinheiro, me dá um nervoso. Eu pego em coisas mais sujas do que o dinheiro, mas eu pego no dinheiro e já penso assim, eu tenho que lavar minha mão. Eu vivo sem dinheiro na carteira. Graças a Deus eu não vivo sem dinheiro na conta, mas na carteira. Porque, mas isso é crença. Às vezes é sem querer que isso acontece. Quando eu vejo, eu tô sem dinheiro na carteira de novo. Então, assim, isso pode ser algo que realmente eu trouxe, porque o dinheiro é sujo, é melhor ter o cartão, né? Que é limpinho. É engraçado, né? Isso é muito bom. Isso alimenta o nosso inconsciente. E muitas vezes pessoas que têm essa crença de que o dinheiro é sujo, ela atrai eventos para a vida dela para poder se afastar do dinheiro. É uma batida de carro, vai comprar alguma coisa, porque ela não se permite ter dinheiro. Então isso é uma crença. E normalmente dinheiro, falar para as pessoas que elas devem fazer mais do que gasta, isso é óbvio. Né? É o ensinamento que a gente passa, mas isso é óbvio. Mas por que elas não fazem isso? Por causa das emoções, por causa da sociedade que manipula muito, trabalha muito com a nossa... conhece como o nosso cérebro funciona e dispara gatilhos para a gente agir como eles querem. São crenças negativas. Então, para trabalhar com dinheiro... profundo, né? E parece Sim. que dinheiro é uma coisa superficial, mas o papo é profundo. Mas eu tenho uma segunda pergunta para te fazer, que eu já vou adiantar, porque está super a ver no tema. Tá, manda ver. Para te perguntar, eu vou contar uma história. Tentei dar mesada para o meu filho. Ainda não consegui, por isso que eu usei a palavra tentei mesmo. Meu filho agora está com 13 anos, para quem não sabe. Então, quando ele tinha uns 8, 9 anos, eu tentei dar mesada para ele. E ele gastou tudo num dia, exatamente como você falou. E eu fiz exatamente
errada que você sugeriu que a gente não fizesse aqui, que foi brigar com ele. Mas eu briguei assim, ele gastou tudo em carta Pokémon. O que eu ia fazer, Dalton? Eu fiquei assim, poxa vida, você precisa guardar um pouco do seu dinheiro, 10% para isso, né? Fui tentar orientar dentro da minha limitação, né? Que eu não sou a coach financeira. Esse ainda não é o momento de mostrar isso, não. Só para te cortar, esse momento de 10% para isso, 10% para aquilo, senão começa a ficar muita confusão na cabecinha dele. Então, não é o momento. Eu comecei com esse discurso errado, né? Já consertei depois disso, mas naquele dia eu comecei com esse discurso de que ele precisava poupar e que ele não podia gastar o dinheiro dele inteiro em carta Pokémon, porque depois, na fase adulta, ele tinha que pensar que ele ia ter conta para pagar, que ele ia ter que ter um dinheiro separado para diversão, um dinheiro separado para as contas fixas, para as extras e bababá. Comecei naquele sermão chato, né? Que às vezes acontece. E explicando para ele que ele ia ter muito que organizar financeiramente na fase adulta. Ele virou para mim e falou assim, já que eu tenho que fazer isso tudo na fase adulta, me deixa gastar meu dinheiro inteiro enquanto eu sou criança. E ele mandou bem. Eu sabia o que responder, eu falei, retirando a mesada em 3, 2, 1, acabou, deixa eu pensar sobre o assunto que depois a gente conversa. Até hoje eu tenho uma real dificuldade de dar uma mesada para ele, porque ele tem uma dificuldade real de poupar. E eu não sei como agir. E ele tem 13 anos agora, então essa é a minha pergunta. O que eu faço? Como eu vou dar essa mesada para ele? Como eu vou orientar um garoto de 13 anos? Você pode falar para ele o seguinte, que adolescentes, eles querem o quê? Eles querem liberdade. Então, eles querem autonomia. Isso. E eles ainda são imaturos. Isso é normal, a gente foi imaturo com essa idade. Então, a vivência, a experiência é uma ótima aprendizagem. Então, fala, olha, filho, você acha que já está na hora, já está começando a querer sair, já está de olho nas menininhas, vem para chegar, fazer um lanche, um cinema. É legal que você tenha o seu dinheiro, não tem que ficar me pedindo, porque às vezes pode ser que no dia que você precise, mamãe não tenha. Então vamos fazer o seguinte, o que você acha? Você prefere uma semanada, aí você divide a mesada em 4 partes, para você de repente é melhor administrar, como é que você prefere? E conversar um valor também com ele, né? Dar o poder para ele de decidir como ele vai até porque com 13, 14, já está entrando numa idade que aí sim, você já começa a explicar, fala, olha, filho, faz o que você quiser. Eu vou te dar uns toques, você não precisa seguir. No seu momento. Mas aí você conta a história, sou eu quando poupei e tal. Por exemplo, eu quando era criança, juntava dinheiro, já juntava desde pequenininho, e minha grande compra foi, aos 14 anos, comprei um som gradiente MS300, que era double deck, que era super novidade, gravar de fita para fita. O pessoal aí que está assistindo a gente vai descobrir a minha idade. E tinha toca-disco, aquilo, som saía. Desses detalhes. E aquilo, para mim, isso é importante. Quando a gente juntar dinheiro e a gente ter aquilo que a gente quis, algo muito bom, a gente se celebrar. Celebração é muito importante. Então eu comecei a gravar no meu inconsciente, na minha memória, que juntar dinheiro ia me fazer ter grandes realizações. E assim foi depois, já na vida jovem, juntar dinheiro para comprar o primeiro carro, a primeira casa, para fazer viagens, e etc, etc, etc. Então, aí lá, estão se lembrando do som. Pois som era maneiro, durou mais de 10 anos. Eu lembro com o maior carinho desse som. O Dudu, esse som era um luxo. E você acha que vale a pena, já que ele está com 13 anos, em vez de eu dar uma mesada, eu acho muita mordomia da mesada, essa é a minha opinião pessoal. Ele com 13 anos, eu dar uma tarefa para remunerar ele? Tipo, não. Preciso, não. Cerrada. São coisas diferentes. Não, você pode falar assim, olha, essa sua mesada é de forma incondicional. Não é que se você está tirando boa nota, porque você está fazendo tarefa de casa, isso é sua mesada. A tarefa de casa, lei nota, porque essa obrigação é parceria, né? São outras crianças envolvidas. Fora eu e ele. Isso. Claro que a gente tem que se ajudar, tem que lavar a louça também. Isso aí não, mas eu digo assim, eu tenho algumas coisas que eu preciso digitar semanalmente. E às vezes, remunerar ele para fazer aquilo para mim, não. Sim, isso não é uma boa. É incentivar. Por exemplo, o Renato tinha uma mesadinha pequena quando era garoto. E ele queria já uns brinquedos mais caros. Falei, Renato, isso vai levar tempo para poder fazer, que é o valor tanto. Olha quanto você tem, vai ter que juntar tanto disso. O que ele começou a fazer, eu incentivei? Ele gostava muito de desenhar quando criança, quando pequenininho. Começou a desenhar, fazer história em quadrinho e tal. E falar, esse eu vou vender por 20 centavos, esse por R$2. Ele não tinha muita noção. Às vezes o de 20 centavos ficou maravilhoso, eram várias páginas.
E o de R$ 2 era aquele que era uma folhinha só. Ele não tinha muita noção de dar preço. Mas eu incentivava. Eu falei, vai lá agora, vende para sua avó, vende para sua Dinda. Dá aqui que eu quero comprar um. Para incentivar esse espírito empreendedor. Mesada é uma coisa. Você começar a remunerar por um trabalho, eu acho interessante. Não um trabalho caseiro, mas falar assim, filho, como você falou, eu tenho umas tarefas, atividades que eu preciso de alguém para mim. O que você acha de você ganhar X reais para poder fazer isso para mim, seguindo esse regulamento esse tal? Porque eu acho que o valor do trabalho, tanto o não pago, que é o caseiro, como o pago, por você estar desenvolvendo, mesmo tão jovem, algo, acho que isso é importante ter na formação do caráter também. E ele vai dar mais valor. Ele falou, poxa, levei 3 horas lá digitando aquilo, eu já estava cansado e tal, e recebi. Então, isso ajuda também. Mas deixar claro que isso aqui, isso aqui eu estou te dando, pode dar um nome, um pro bono, um salário, alguma coisa ali pelos trabalhos que você está fazendo para mim. Sim. E mesada é outra coisa, são coisas diferentes. É só assim que mesada é incondicional, não vai condicionar boa nota na escola, tarefa de casa. É para ele começar a aprender. E a outra coisa, falar, você quer? Vamos ensinar então a conquistar. Isso é legal, né? Cidade de 13, 14 anos já tem muito isso. Então vamos lá, eu posso te dar essas tarefas, são tarefas profissionais que eu teria que fazer, faço para poder ganhar tempo, porque eu estou sem tempo, e eu vou te dar um saláriozinho por mês, por semana, por tarefa, enfim. Aí isso é negociado, vocês entrarem no acordo. Isso é importante também, quando der mesada ou quando der um salário, conversar antes, negociar antes. Outro ponto importante para a criança. A criança quer uma coisa, fazer esse teste. Falar, filho, filha, enfim, você tem em casa. Você quer aquela roupa, quer aquilo ali? Somente adolescente que vai lá. Então faz o seguinte, se você negociar com um vendedor e conseguir abaixar R$ 10, eu vou lá e te dou de presente. Para ele começar a treinar negociação, que isso é muito importante em relação ao dinheiro também. E o brasileiro tem hábito de achar que negociação é ruim, negociação fica meio encabulado, isso é algo que a gente tem que estar negociando sempre. Com a sua TV a cabo, tudo que tem a permissão de negociar. Quando você vai comprar uma roupa, quando vai comprar um sapato. E você acha que aquele exemplo pregresso que eu dei, fazendo uma analogia com o assunto anterior que a gente conversou, da criança tímida, que o exemplo ensina indiretamente pelo exemplo. Então você acha que isso funciona nesse caso também? Se meu filho me vê sempre negociando na loja, pedindo, falando, ele por assistir, ele já aprende a fazer também pelo exemplo? O exemplo é o mais importante de tudo, que eu até falei que ia pegar a sua primeira resposta e esqueci de citar. Era o exemplo, que é fundamental. Eu lembro que meu pai, na época que eu era criança, eu via ele com um caderno enorme na cama, anotando todas as contas, fazendo previsão, na época não existia Excel e etc. E via ele anotando aquilo tudo lá. Quantas a dinheiro a entrar, quantas a sair, planejamento do outro mês, para saber se podia parcelar alguma coisa ou não. Então eu peguei esse hábito dele. Só que o que acontecia? O que eu via no exemplo dele era um exemplo de preocupação quando fazia aquilo. Fazia careta, fazia umas caras, se lamentava e tal. Então isso é importante. Eu peguei o hábito, mas eu peguei também essa preocupação que depois eu tive que trabalhar para falar, não, isso aqui é para me dar permissão de saber onde eu estou gastando e se ali realmente onde faz diferença e aonde eu quero gastar. E o Dudu falou que muita gente com 35, 40 anos não sabe investir até hoje. Realmente, tudo isso, quanto mais jovem a gente aprender, melhor. Mas mesmo depois de adulto ainda há tempo. Desde que a pessoa queira. Isso é primordial. A pessoa quer, ela consegue. Mas, inevitavelmente, a gente falou nisso anteriormente, Dudu. Inevitavelmente, a gente vai recorrer à infância. A gente faz, sim, pelo menos, segundo os nossos estudos, que é baseado na programação neurolinguística, né, Dalton? A gente vai investigar de onde veio essa crença relacionada ao dinheiro. Se a gente é um adulto que gasta muito, que tem uma vida financeira desequilibrada, a gente vai buscar isso lá na infância. Daí a importância de se começar cedo. Se os pais já têm consciência disso e começam na infância com uma educação emocional, financeira, né, de ambos os assuntos que a gente está falando hoje, esse ser humano cresce como? Muito mais empoderado, muito mais... com uma autoconfiança muito melhor, sabendo gerir a sua vida emocional, sua vida financeira, com mais recursos. E recursos de toda forma, né? Recursos nobres, sim, emocionais e recursos financeiros também. Isso é primordial. E isso a gente não aprende na escola, né? Oi? E nossos pais também não aprenderam. Isso a gente não aprende na escola e nossos pais também não aprenderam. Só que hoje a gente tem acesso à informação, a diversos treinamentos, livros, palestras, etc., que hoje a gente tem acesso à informação que nossos pais não tiveram oportunidade. Então a gente pode fazer diferente. Que nossos pais não tiveram. Eles aprenderam o modelo financeiro e emocional dos pais deles. E foi passando de geração em geração. Então, por exemplo, era normal na época que eu era pequeno,
quando fazia uma bagunça, fazia uma arte, tomar uma surra de chinelo, de cinto e tal. Hoje eu não faço com meu filho. Por quê? Porque a gente tem mais informação, tem mais recurso para poder fazer de uma outra forma. Mas nossos pais fizeram o que eles podiam fazer de melhor, como eles aprenderam com o melhor das intenções. Agora deixa eu voltar para a sua área emocional aí, que eu estou cheio de dúvidas aqui, sempre consulto a você. Então, uma situação minha que pode refletir o pessoal que está nos assistindo aí. E, pessoal, façam perguntas também. Essa idade do pré-adolescente, adolescência, é uma idade que começa a ter uma ruptura, porque quando meu filho era pequeno, tudo era papai era o herói, papai queria brincar comigo, e etc. Agora ele já está naquela fase que eu falo, Renato, vamos brincar? Ele agora não. Não, estou brincando com os meus amigos. E às vezes eu quero fazer as coisas com ele, e ele quer manter uma distância. E eu me lembro quando eu era criança, meu pai às vezes até lembra hoje rindo e tal, que eu também fiz isso também com 12, 13 anos ali, já comecei a ponto que meu pai contou uma história que eu não lembrava, de a gente buscar a minha irmã mais velha no aeroporto, e eu falava, pô, pai, mãe, fica 3 passos para lá que vocês estão queimando meu filme aqui, pô, não fica muito perto não sei o quê. E eu também comecei a observar que filhos dos amigos também, assim, na hora de chegar na escola, quer que deixe um pouquinho antes para ele andando, não ir junto. Enfim, a pergunta que eu tenho é a seguinte, você conhece o Ricardo Paraguaçu, lá do Instituto Águia de Teresina, nós já demos treinamento lá. Isso. E quando eu fui lá, no início do ano passado, eu percebi que a conexão dele com os filhos e com os amigos do filho era uma coisa extraordinária. Os filhos tratam ele como um igual. Os amigos dos filhos tratam ele como igual, como um cara da gangue, um cara ali. Vão jogar vôlei juntos. Hoje eles têm mais ou menos 20 anos, 19, 22, nessa fase. E eu fiquei encantado quando eu vi o Ricardo com aquilo. E eu falei, cara, eu queria ter isso também, com o meu filho, com os amigos, enfim. Ser visto como um igual ali entre eles, não esse distanciamento. Então, como a gente pode trabalhar isso? Tá. E a Anitta está dizendo que está sentindo exatamente isso. E é uma situação desafiadora responder essa pergunta. Mas vamos lá. Vamos trabalhar com senso comum. Né? A maioria dos adolescentes realmente entra nessa fase, que parece uma ruptura, mas talvez nem seja. Tá? Vamos analisar primeiro o que a gente faz desde que eles nascem. Vamos analisar a nossa comunicação com eles, tá? Então, quando uma criança nasce, ela é pequenininha, o que a gente faz? A gente parece que vira bebê também. A gente fica, oh, bebê, que pepeta. A gente adapta a nossa linguagem a essa criança. Eu lembro que na minha casa, a gente chamava chupeta de querida. Cadê a querida dele? E tinha filha de uma amiga que chamava suco de quicho e a gente falava assim, você quer quicho? Porque ela falava assim, a gente achou bonitinho e pegou isso e trouxe para o nosso vocabulário também. Quando eles estão lá na primeira infância, a gente continua acompanhando esse vocabulário de alguma forma. E sentando no chão para brincar, para conversar, Então a gente usa todo um vocabulário infantil. Quando eles entram na adolescência, a gente também rompe com eles. Porque a maioria de nós não acompanha essa comunicação verbal. Então, se a gente não acompanhar, que também a gente não precisa acompanhar se é muito fora do nosso padrão, vai parecer uma coisa forçada e vai quebrar vínculo do mesmo jeito. Mas a gente também não precisa rejeitar e achar que toda gíria que eles falam é uma porcaria, que é um vocabulário horrível, que está parecendo um marginal falando, como eu já ouvi algumas mães. Você sabe, a gente rotula, a gente espizinha, a gente quebra o vínculo com os nossos adolescentes porque a gente não acompanha e ainda rejeita o que eles fazem. Então, a comunicação... Ó, tem alguém falando aqui, grande Dalton, o Thiago tá aqui, ó. Sim, Thiago, grande amigo. Um abraço, Thiago. Então, Dalton, o que acontece é que a gente não faz essa conexão, a gente não continua, a gente não dá fluidez a isso. Eu tenho um papo reto, como eu gosto de falar, é o meu bordão no canal, né, que é um papo reto com os nossos filhos. E eu não vivo isso que você vive hoje. Eu não posso te garantir que foi pela educação que eu dei. Não há como garantir isso. Talvez seja, porque eu sempre adaptei a minha linguagem, mas porque eu gosto, porque eu falo brother, porque eu falo meu irmão, porque
eu falo que o papo é reto, e porque eu falo palavrão também, eu nunca proibi ele de falar palavrão, mas isso é meu. Né? Eu lembro de uma vez eu fui dar um treinamento, uma psicóloga que trabalhava com adolescentes, ela chegou e falou, olha, uma vez eu tentei e adaptar minha linguagem e fui ridicularizada pelos adolescentes. Então, pode ser que também não seja o melhor caminho. Mas simplesmente não rejeitar o linguajar deles já é um grande passo para não quebrar conexão. Então, eu acho que bem interessante isso aí, hein? a gente precisa se atentar a ela em primeiro lugar. Tá? Porque... Eu vou até comentar, eu já errei nisso aí. Eu falei, para de falar essas palavras, fala direito. Que palavra é essa? Que termo é esse? Não, fala direito. Pois é. Por não saber, né? A gente faz por ignorância. A gente gosta de conversar com alguém que fica corrigindo ou criticando a nossa forma de falar. Então, isso às vezes gera um afastamento natural. E porque a gente, enquanto pais, a gente está ali mesmo para apontar para a vida deles e criticar. E eles estão naquela fase que eles não querem crítica. Então, eu acho que é normal esse afastamento. Eu também percebo isso em colegas do meu filho, mas eu não percebo isso no meu filho. O feedback que eu recebo é, sua mãe é tão jovem. Mas eu acho que eles percebem por quê. Os amigos dele gostam de ir lá para casa. Mas, por exemplo, eu acho que pode estar atrelado a uma questão comportamental, sim, Dalton. Por quê? Os moleques vão lá para casa e eu não... nas férias, tá? Você acha que eu boto hora para eles dormirem? Claro que não. Porque o que eu penso? Aí é uma crença minha. Se eles não forem virar à noite agora com 13 anos, eles vão virar à noite com que idade, gente? Porque depois começa a trabalhar, tem jovem aprendiz e começa a faculdade. E aí não tem mais tempo. A gente consegue virar à noite agora, não? A gente perde uma noite de sono, a gente fica botado pro resto da semana, entendeu? Então eu acho que a hora de virar à noite é com 13 anos mesmo. E eles falam, tia, a gente quer dormir só amanhã. Eu falei, se vocês não quiserem dormir, o problema é de vocês. Eu vou dormir, eu só não quero aquele barulhão para não incomodar os vizinhos, né? E aí você passa aqueles valores novos que realmente o seu direito termina quando começa o do outro e a gente precisa de silêncio. Mas eles botam fone de ouvido, querem só ficar jogando. Na verdade, eles querem só bater no peito no dia seguinte e falar, eu virei à noite, eu consegui, entendeu? Fiquei acordado. E aí, no dia inteiro seguinte, não faz nada, mas isso não é um problema meu, sabe? Se eles não querem aproveitar o dia, querem aproveitar a noite, eu permito que eles vivam. Isso para eles é uma aventura. Então, normalmente eu sou a mãe maneira. Por quê? Simplesmente porque eu não sigo um padrão. Porque os padrões não me servem, você já me conhece. Detesto o padrão, eu detesto que rotule, eu detesto regra. Mas, claro, durante a semana tem regra? Claro que tem. Ele acorda às 6 horas da manhã. Tem que ter regra. Mas está de férias, ou é um feriadão, final de semana, por que não? Então eu permito que meu filho vire várias noites durante as férias. E está tudo bem. Agora, você permite que seu filho vire noite? Sim. Que você sim. permite. Isso daí, quando está de férias, sim. Hã? O que você permite e o que você não permite. Aí a gente tem que fazer uma autoanálise para descobrir. Uma anamnese. Que a gente está fazendo, que está fazendo a gente se afastar um pouco dos nossos filhos, ou se isso é apenas algo natural da adolescência e com muitas famílias, com muitos adolescentes. Você fez uma autoanálise da sua própria adolescência, você viu que você se afastou um pouco do seu pai, né? Então, você já tem uma mente parecida com a do seu filho. O que se passava na mente do Dalton quando ele tinha 14 anos? Resgata isso. Eu vivia grudada na minha mãe, não tive esse afastamento da minha mãe. Assim como o meu filho não está tendo. Será que é uma questão familiar, comportamental? Né? Porque cada família... Eu acho que a gente reproduz... tem mais do nosso pai e nossa mãe na gente que a gente sabe. Então, de repente, é isso que você falou interessante, porque assim, a minha memória dessa época é muito forte. Eu aproveitei muito. Passou tão rápido, né? A gente faz os 18, parece que está o dedo chega aos 40. Então,
Eu tenho isso muito vívido. Eu acho que é uma boa reflexão aí para fazer e descobrir. Até às vezes as cobranças chatinhas, senta direito na cadeira e tal, tal, tal. A criança quer, a criança, o pré-adolescente quer mais autonomia. Dalton, defina direito. Senta direito na cadeira. Defina direito. Porque se você tivesse estudado PNL, ele ia te perguntar isso, né? Que linguagem subjetiva é essa? O que é direito, afinal? Não, mas eu falo para ele, senta. Eu falo para ele, senta com a bunda na cadeira, você está sentado com as costas, senta direito, senta com a bunda. Porque fica lá deitado, meio que deitar na cadeira, né? A gente mas tem é verdade. Nossos filhos, mas cabe uma alta reflexão e entender. E também compreender que esse momento de achar mais legal estar com os amigos do que com a gente é natural. Né? Isso vai acontecer. Mas que quando eles estejam com a gente, jogando, ou se divertindo, ou em casa mesmo, ou no momento em família, que a gente esteja com vínculo. Porque tem pais que estão em casa com os filhos, mas o filho está num cômodo, o pai está no outro. E claro que esse momento de solidão, ele também é importante. Às vezes eu quero estar num quarto e meu filho no outro, porque a gente quer estar com a gente mesmo, e não um com o outro. E tudo bem, mas que isso seja exceção e não a regra. É porque se a gente vive em família, divide o mesmo espaço, que a gente possa ter refeições juntos, né? Ter um bate-papo de como foi o dia, assistir um filminho durante a semana, quebrar a rotina, sabe? Sim. E importante. Era vínculo, e vínculo, mesmo que temporariamente ele prefira os amigos, daqui a pouco a namoradinha e tudo, daqui a pouco com 18, talvez ele seja aquele amigão, como o Ricardo e o Fih que você citou. Né? Tá. Zu, por uma questão do Instagram, ele em 20 segundos vai interromper o nosso bate-papo. Então vou pedir para você falar rapidamente aí, deixar sua palavra final e como o pessoal te localiza. Faltam 12. Ai, meu Deus, que impressão! Foi um prazerzaço estar aqui. Adorei. Depois vocês comentem se gostaram do tema. Eu super